Muito boa noite, minhas queridas, meus queridos. Estamos aqui começando mais um Conversa no Ninho. Peço desculpas aí por os 3 minutinhos de atraso, porque assim, tive algumas dificuldades de conexão e aí a coisa não rolou muito bem, mas estamos aqui firmes e fortes e vamos começar agora. Estou aqui toda floral em homenagem ao término das minhas mini férias que aconteceram. Foi muito bom, né? Muita gente aí me mandando vibrações positivas. Aproveite, curta suas férias. E realmente assim foi. Obrigada aí pela torcida. Tá? Mas estou aqui de volta, firme e forte. Vamos conversar mais um Conversa no Ninho. Hoje, extraordinariamente, acontecendo quarta-feira. Mas a partir da semana que vem a gente já volta para o nosso horário de sempre, que é a segunda-feira. Então não esqueçam de reprogramar de novo o reloginho. Segunda-feira, 9h30 da noite, o nosso encontro semanal aqui, para a gente conversar sobre inúmeras questões dentro dessa nossa vida louca, que é a maternidade, que é o maternar, tá? Então, assim, hoje a gente tem muita coisa interessante para a gente falar também, então bora começar, não vamos perder tempo. Vamos que vamos, já tô vendo aqui as pessoas entrando, peço desculpas para quem está chegando agora pelo atraso. Olá, tudo bem, todo mundo? Vamos chegando, pega aí ó, a sua canequinha e bora começar aqui o nosso papo que hoje vai render. Assim esperamos, né? Preparei coisas interessantes para vocês. Vamos lá, gente. Na semana passada, a gente conversou sobre um tema super interessante, super importante, boa noite, que são as famosas janelas de sono, né? Todas as vezes que a gente fala sobre sono, bebê, ou sono e criança pequena, lá vem ela. Lá vem a tal da janela de sono para fazer parte dessa conversa. Não tem como ser diferente. Então a gente conversou bastante sobre isso na semana passada. Quem ainda não teve a chance de ver, gente, corre lá no YouTube, no nosso canal Mãe no Ninho, que eu tô gravando todas as nossas lives. Essa já está lá. E foi muito interessante sobre o que é essa história mesmo de janela de sono, como que calcula, como que deixa de calcular, por que isso é relevante. Então assim, se não viu, volta lá e veja. E hoje nós vamos dar sequência a este assunto, porque a gente vai falar um pouco sobre como que você implementa no seu dia a dia essa história de janela de sono e de duração de sono. A gente vai tentar trazer essa conversa menos da teoria, menos teórica, para se aproximar da nossa prática do dia a dia. Tudo bem? Esse é meu objetivo aqui hoje. Vamos ver se a gente vai conseguir chegar lá. Tá? Então, apresento para vocês o tema de hoje, que é rotina de sono. Calma, gente, fica aqui. Ninguém saiu, tá todo mundo aqui? Porque quando a gente fala essa palavra rotina, eu já sei, já é sabido. Tem muita gente que arrepia desde aqui, ó, do couro cabeludo até o dedinho do pé e sai correndo, né? Porque tem pânico de ouvir falar sobre essa história de rotina. Mas eu te faço um convite, né não, gente? Eu te faço um convite. Fique aqui, escute, entenda do que a gente está falando e aí depois, quem sabe, você vai ter um novo olhar para essa história toda e vai ter uma nova relação com essa história toda de rotina, tá? Vamos construir isso aqui juntas para a gente entender assim, afinal de contas, vale a pena olhar para isso ou não? O que você quer fazer aí no seu dia a dia? Vamos avançar aqui, que eu acho que você pode se surpreender com esse nosso assunto. Adoro esses coraçõezinhos subindo, coisa mais fofa. Então vamos lá, gente. Vou deixar aqui o meu ego de lado e vamos começar o nosso trabalho, tá? Antes de tudo, já que eu falei, né, desse tema, vamos falar sobre rotina de sono. Eu quero dar um passinho atrás e começar a dizer o seguinte. Por que todas as vezes que a gente vai falar de bebê, que a gente vai falar de criança, surge essa história de rotina? Tcharam! Alguém vai e pimba, mete esse assunto aí, né? Por que será que essa história acontece? Por que será que é tão necessário falar de rotina? Então vamos lá, gente. Estudos sugerem que já a partir dos 4 meses de idade, os bebês começam a desenvolver uma relação muito bacana, muito estreita com essa história de rotina. Para eles é muito importante entender essa sucessão de coisas, entender que as coisas têm uma previsibilidade, né? Que o que vem depois.
Aquilo que pra gente parece assim uma mesmice, uma chatice, para os bebês é sinônimo de segurança, de conforto, de que assim, opa, agora eu tô entendendo o que está acontecendo, agora eu tô entendendo que bagulho é esse aí. E eu acho que faz sentido, né, gente? Porque um bebê pequeno e uma criança nos seus primeiros anos de vida são tantos aprendizados praticamente diários, tantas mudanças, tantas coisas acontecendo, que eu acho que é sempre legal a gente ter aquele ponto, aquele lugar para onde voltar, né? Falar assim, opa, peraí, agora tá na hora de comer, depois tá na hora de fazer isso, tá na hora de fazer aquilo. Ah, então eu tô entendendo que a coisa tá funcionando. Então os bebês, eles têm essa relação muito íntima com a rotina, com a previsibilidade, com o saber o que vem depois. Tudo bem? Então, o que acontece diante disso? Quando a gente repete isso para o bebê, né, que a gente faz, ele saber que assim, que comer, que depois ele vai dormir, que ele vai brincar no mesmo horário todos os dias, constrói esse sentimento de confiança e de serenidade no bebê. E quando o bebê atinge esse estado, né, tudo se torna mais fácil. Não é só o sono não, gente, tudo. O bebê, ele fica mais entregue e mais seguro para vivenciar as diversas coisas que ele tiver para vivenciar durante o dia. Então, e dentro dessas coisas que ele tem para vivenciar, não são só as ações, né? Que a gente vai esmiuçar um tanto disso, mas assim, ele vai poder amamentar, ele vai poder brincar, ele vai poder desenvolver as habilidades que estão previstas para o seu desenvolvimento se ele estiver mais sereno. Isso vai ganhar mais amplitude, né? Mais possibilidades. E além disso, não é só nas ações que esse conforto aparece, é numa coisa que a gente chama de transições, que é quando um bebê sai de uma ação e vai para outra ação. Que isso, quando o bebê está muito cansadinho, quando o bebê está muito estressado, vocês já devem ter percebido o que acontece. Quando você vai tirar um bebê de uma brincadeira para dar um banho, quando você vai tirar o bebê do banho para comer, né? Então, assim, se o bebê está muito estressado, essas transições podem virar um verdadeiro caos. Ele pode chorar, dar uma birra, né? E reclamar e vira aquele grande caos. E isso é um indicativo de que, assim, ele está cansado dentro daquilo ou que, então, ele não está muito seguro em relação a essas mudanças que estão sendo promovidas para ele. Tudo bem? Então, assim, isso vale para os bebezinhos pequenos, mas isso também vale para as crianças nos seus primeiros anos de vida. Quem aqui nunca vivenciou aquela situação de ter que assistir o mesmo desenho, a mesma cena de um desenho milhões e milhões e milhões de vezes com uma criança pequena? Por que isso acontece, gente? Por causa da famosa previsibilidade. A gente já não aguenta mais, né? Aí a gente fica assim, filha, sério, Frozen hoje de novo não, né? Vamos deixar a Ana e a Elsa um pouco quietinhas, vamos ver outra coisa nova. Então assim, vamos assistir esse filme do bichinho? Olha aqui que coisa legal, Pets, olha que coisa mais legal, filha. Não, mamãe, tem que ser Elsa, né? E por que isso? Porque as crianças adoram saber o que vem depois. Aquilo que pra gente é chato, pra eles é conforto, é segurança, tá? Então, previsibilidade, gente, é o nome do jogo. Então, é por isso que a tal da rotina aparece tanto nas conversas que a gente fala sobre bebê, sobre criança pequena. Porque já é uma necessidade deles. E eu preciso dizer uma coisa pra vocês, gente. Isso é tão significativo para eles que quer você estruture isso ou não, você vai perceber assim que uma rotina ou que seja uma noção de cotidiano vai começar a ser estabelecida na sua casa, seja por você ou seja pelo bebê. Quer entender um pouquinho mais disso? Então vamos lá, eu chamo de modelos diferenciados de rotina. O primeiro modelo, gente, é aquele modelo que é ditado, que eu chamo de ditado pelo bebê. O que é isso? É quando a mãe fala assim, olha, eu não estou a fim de ficar pré-determinando nada. Eu acho que assim, o bebê ele precisa mamar quando ele tiver vontade de mamar, que é o conceito da livre demanda, né? Que bacana. Mas a gente precisa também entender que esse conceito de livre demanda, ele não é o mesmo conceito com o bebê nos primeiros meses de vida e com o bebê com 2 anos de idade, né? O bebê amadurece e os conceitos precisam amadurecer juntos. Mas vamos lá.
Então, assim, falando de novo dessa rotina ditada pelo bebê, é quando o bebê determina a hora de tudo, que horas que ele vai comer, que horas que ele vai dormir, qual a atividade que ele quer fazer, então é tudo meio que orientado pelo bebê. Eu acho esse modelo bastante interessante, especialmente nos primeiros meses de vida, onde realmente assim, o bebê ele tem ainda uma necessidade muito de incrementar aquela amamentação e a livre demanda tem um papel riquíssimo dentro dessa história. Agora, me permita te dizer, se você optou por este caminho, vão surgir ali 2 momentos na sua vida que isso pode dar um certo chabu. Que é o quê? Vamos imaginar que você esteja em licença maternidade e que num determinado momento você vai voltar à sua rotina de trabalho, né? Ou esse bebê vai ficar em casa com um cuidador ou você vai levar ele para uma creche. O que vai acontecer? Você não vai ser aquela figura central que vai estar ali entendendo quais são todos os sinais do bebê, que vai saber exatamente o que ele está te mostrando. Ele está te demonstrando que ele está com fome, ele está te demonstrando que ele quer dormir. Então, talvez aquele outro cuidador, ou numa perspectiva de uma escola, que é um coletivo, que existem várias crianças ali naquele mesmo ambiente, talvez não exista essa observância, essa orientação de entender assim, poxa, então vamos continuar seguindo os sinais trazidos pelo bebê e promovendo todas as ações à medida que ele requisitar. Talvez isso tenha uma dificuldade de ser mantido e se torne assim meio que impossível de ser praticado, tá? E uma outra coisa é o seguinte, quando a gente dá para o bebê a possibilidade dele determinar quando que ele vai fazer todas as suas ações, pode ser que esse bebê não tenha maturidade suficiente para ele entender o que de fato ele precisa. Numa perspectiva de sono, o que acontece? Nem sempre o bebê se coloca para dormir nos momentos em que ele precisa dormir. Então, o que você precisa saber se aquilo que o seu bebê está apresentando está suficiente ou não? Como é que estão os diversos índices de comportamento? O bebê está tendo crescimento adequado, ganho de peso, né? O xixi e o cocô estão acontecendo como é esperado. Como é que está o humor do bebê? Ele está assim, mais animadinho, mais alegre durante o dia ou está sempre muito irritado e assim, com muita dificuldade? Você vai colocar ele para dormir e aquela guerra o tempo todo, então tem aquela hora da bruxa muito presente. Então talvez o seu bebê esteja te mostrando que a quantidade e a qualidade de sono que ele está vivenciando não está adequada. Então, sim, vai ser importante você intervir nesse processo, você auxiliar o bebê nesse processo de descoberta de quanto e como ele deve vivenciar esse sono, tá? Então, assim, essa rotina que é muito na mão do bebê tem esses vieses que eu tô falando aqui agora. Um segundo modelo de rotina no lado oposto a isso, é aquela rotina que é pautada pela mãe, né? Pelas necessidades da mãe, pelos horários da mãe. Então a mãe olha muito para a sua própria rotina e fala assim, olha, eu vou estar saindo para trabalhar nessa hora, e depois eu volto tal hora. Então assim, o sono vai ter que ser tal hora, a natação vai ser tal hora, o banho vai ser tal hora, tudo vai ser tal hora, que é uma coisa que foi pré-estabelecida em função da agenda da mãe. Quais são os riscos desse processo? Pode acontecer de existir uma sintonia entre o momento da mãe e o momento do bebê. E dá tudo certo. Mas pode acontecer que aquele horário que a mãe previu para o soninho do bebê não coincida com a necessidade do bebê. Então, o que vai acontecer? A mãe vai ficar frustrada porque ela vai tentar botar o bebê para dormir e o bebê não vai dormir naquele momento, vai ser aquela queda de braço e ao mesmo tempo o bebê vai mostrar sono num outro momento e que a sua necessidade não será atendida. Então a gente tende a construir um processo, assim, um contexto bem tenso dentro dessa história, porque o bebê vai estar bastante cansado e a mãe um tanto frustrada. Então também tende a não funcionar muito bem. E o terceiro modelo é o modelo que a gente faz assim, a gente parte de um entendimento assim, afinal de contas, qual é a necessidade de sono desse bebê? Né? O que ele precisa dentro desse contexto? E a gente parte disso, mas não é somente isso, porque afinal de contas, os bebês não estão lá na prateleira da livraria, né? Então assim, não é aquilo que está sendo indicado para o bebê que todos os bebês vão apresentar a mesma reação, a mesma necessidade, certo? Então a gente parte daquilo e a gente avalia quais são as especificidades do bebê e adequa.
Aí a gente vai ter uma rotina que a gente vai chamar assim de rotina do seu filho, rotina da sua filha. Por quê? Porque certamente ela vai estar endereçando as necessidades que o seu filho tem, mas ao mesmo tempo adequando para aquilo que o bebê trouxe para você de informação. Ok? Então, assim, talvez já tenha dado para perceber, assim, que a minha recomendação, a minha preferência é por esse caminho, né? Porque eu acho, assim, que é uma forma da gente garantir que a gente está ofertando para o bebê o que ele precisa, mas ao mesmo tempo, que é o ponto mais importante de todos, respeitando as necessidades dele. Tudo bem? Então, a partir de agora, o que eu vou construir para vocês? Vivi, ela pergunta assim, a partir de quantos meses você indica começar a criar uma rotina para o bebê? Vou falar isso bem agora. Tá? Então, assim, a partir de agora, gente, nós vamos trabalhar exatamente isso. Em termos práticos, como que a gente constrói uma rotina bacana para um bebê ou para uma criança, tá? Como que isso deveria ser feito? Acompanha comigo aqui que a gente vai junto nessa história. Então, vamos lá. Primeira coisa, então, que talvez já tenha dado para perceber, a gente vai estabelecer os horários mais propícios de sono para o bebê. Sono, Ana? Isso, ponto importante de ser esclarecido. Quando a gente também fala em rotina e em bebê, é natural que as pessoas imaginem que a gente vai estar falando sobre rotina de horário de mamada, né? Então assim, lá vem ela me falar que horas que eu tenho que dar de mamar. O que acontece é o seguinte, gente, não sou eu, pelo menos eu penso assim, né? Não sou eu como consultora do sono que tenho que te dizer como que você deve conduzir a amamentação na sua casa, tá? Então assim, você quer praticar livre demanda? Ninguém vai se opor a isso. Mas mesmo na livre demanda, é possível você trazer um olhar diferenciado para o dia a dia do seu bebê com mais respeito à questão do sono. Entenda o que eu vou te dizer. E para isso, para que você entenda bem mesmo, eu vou pedir licença para a gente fazer uma coisa. Por um segundo agora, vamos esquecer o seu filho, sua filha e vamos nos concentrar na gente. Na gente aqui, eu e você, adultos, né? E me acompanha aqui numa história. Se você está com muito sono e alguém fala para você assim, olha que lindo prato de comida que eu acabei de fazer para você. Como é que você vai comer esse prato? Você vai comer assim, sentindo prazer, curtindo aquela história? Se você está exausta, completamente exausta, e aí alguém fala assim, poxa, a gente tem que terminar aquele trabalho agora, né? Porque aquele projeto tem que ser finalizado hoje, vamos fazer isso agora. Ou então, outro contexto, você está lá cochilando no sofá, aí chega alguém para você e fala assim, ei, vamos agora tomar banho? Você precisa tomar banho para você relaxar mais. Você fala, gente, né, então... Ou então você volta daquela balada, e aí tudo que você quer é se jogar na cama, porque você está assim destruída, estrupiada. Aí seu marido fala assim, ei, vamos trocar de roupa? Porque do jeito que tá, não tá legal. Aí você olha e fala assim, cara, me deixa dormir um minutinho aqui. Se você tivesse chance de dormir naquele momento e descansar um pouco, como que você voltaria para essas diversas ações que eu citei aqui agora? Provavelmente muito mais inteira, né? Muito mais entregue, fazendo tudo aquilo de uma forma muito mais prazerosa e mais assim, efetiva, certo? Porque você tirou o cansaço da parada. Com os bebês é a mesma coisa, gente. Então, quando eu falo que nós vamos falar agora sobre uma rotina de sono... Oi, Gabi! Quando a gente está falando aqui agora que a gente vai fazer uma rotina pautada pelo sono, não quer dizer que você vai olhar apenas para o sono. Não é rotina de sono exclusivamente. Não. É uma rotina a partir do sono. Para quê? Porque se você garante que o seu bebê está descansado, está bem, né? Está bem inteirinho ali naquele processo, tudo ele vai fazer melhor. Ele vai mamar melhor, ele vai fazer alguma atividade de uma maneira mais entregue, ele vai interagir melhor com você, tudo vai ser melhor porque esse bebê está descansado, tá? Então vamos lá, o primeiro passo para isso é olhar os horários mais propícios de sono, que nós vamos entender como, e em cima disso nós vamos distribuir as outras ações, que também são importantes para esse bebê. As atividades, a hora do banho, a hora de tudo, mas primeiro a hora do soninho, mais propícia. Vocês vão entender isso tudo agora, tá bom? Então vamos lá. Como que você vai estruturar essa história então, tá? Antes, uma coisa que eu esqueci de falar. Por que é tão importante a gente olhar para essa história
do sono desde quando o bebê é muito pequenininho, tá? Na rotina da noite de dormir, alguns dias meu bebê de 3 meses está com muito sono na hora do banho. O que eu deveria fazer? Vocês vão entender tudo agora. Meu filho tem 3 anos, ele estuda de manhã e normalmente dorme 2 a 3 horas da tarde, vai dormir mais 22 horas. Isso acarreta o desenvolvimento dele? Vamos entender aqui. Então, assim, o que acontece? Depois que eu explicar tudo, meninas, se vocês não tiverem essa dúvida de vocês esclarecida, você volta a me perguntar. Mas eu acho que eu vou responder tudo com isso aqui agora. Vamos lá. Pergunta da Vivi ali atrás. Quando que eu tenho que começar a olhar para essa rotina do sono? De preferência, desde que o bebê sai da barriga. E você vai entender por que aqui agora. Vamos lá. Só que o critério vai mudar. Quando o bebê é muito pequenininho, e a gente falou sobre isso na conversa que a gente teve sobre amamentação e sono, que foi há umas 2 semanas atrás, que também está lá no YouTube. Então vai lá e procurar que você vai ver em detalhes o que eu vou te falar aqui agora de maneira resumida. O bebê é muito pequenininho, aí você vai lá e pega o bebê, tá na primeira semana de vida. Pega o bebê e coloca no peito. O bebê começa a mamar, só que mamar para ele é uma coisa que cansa muito. Somada a isso, quando ele começa a sugar, o nosso corpo produz um hormônio que chama colecistocinina, que é um hormônio que promove o quê? Relaxamento e soninho. Então vamos lá. O bebê começou a mamar, ele cansou. Veio o hormônio que dá mais relaxamento. O que acontece? Ele começa a ficar mais molinho ali, descansando no nosso colo. O que a gente faz? Tira o bebê dali e bota ele para dormir no berço. Porém, gente, o bebê não estava dormindo. O bebê estava descansando. Quando a gente tira do peito e põe ele ali no berço, o que vai acontecer? Logo, logo, ele vai despertar de novo. Por quê? Porque ele está com fome. Afinal de contas, ele não mamou tudo o que ele precisava. Só que aí você vai trazer ele para o peito. Mas você concorda que ele também não dormiu o suficiente? Então ele já vem para o peito cansado. Então ele chega aqui cansadinho. Aí ele começa a mamar. Mais cansaço, mais hormônio. E aí o que vai acontecer? Dorme de novo. Então, com esse ciclo que está sendo estabelecido, o bebê nem mama direito e nem dorme direito. Certo? Então, assim, por isso que quando a gente começa a construir esse entendimento, assim, de qual é a necessidade do sono do bebê desde o primeiro momento, e começa a respeitar isso, entender o que fazer em cada contexto de faixa etária, a gente vai conseguir favorecer os processos de uma maneira geral. Tudo bem? Então, vocês perceberam que não é tirar da amamentação, é garantir que ele vai vir aqui para o seu peito alerta, ativo, capaz, mais pronto para fazer uma amamentação efetiva? Então, vamos lá, acompanha comigo. Como que a gente vai fazer, então, para que isso aconteça? Primeiro passo que vocês vão responder, e eu vou falar devagarzinho, depois vocês podem rever essa live com papel e caneta na mão, anotem esses pontos para que vocês possam estruturar isso aí na dinâmica de vocês, tudo bem? Então, ponto 1. Qual a faixa etária do seu filho ou da sua filha? Quantos meses ou quantos anos tem? Anota lá. No caso aqui, eu vou considerar um bebê de 9 meses. 9 meses, tá. O que acontece? Você vai para as tabelas que são divulgadas pela Organização Mundial de Saúde, Sociedade de Pediatria. Se você não quiser procurar no Google, procura aqui no meu perfil que já tem. Você vai ter um post sobre duração de sono e vai ter um post sobre janela de sono. São 2 tabelinhas. Aí você vai olhar lá. Quanto é esperado que um bebê durma de dia e de noite por faixa etária? E você vai ver qual é a janela de sono esperada por faixa etária, que é o intervalo máximo que esse bebê deveria ficar acordado entre um soninho e outro. O nosso bebê de 9 meses, do exemplo, ele faz 3 horas de sono por dia, que geralmente ainda estão estruturadas em 3 sonecas. E ele consegue ficar de 2 a 3 horas e meia acordado. A janela de sono dele é nessa faixa aí, de 2 a 3 horas e meia, tá? E aí o que você vai fazer? Você vai começar a estruturar aquilo que eu chamo de rotina ideal. O que é rotina ideal, Ana? É a rotina do livro, né? Que é o ideal. Que a gente estrutura isso primeiro e vocês vão entender por quê. Aí você vai lá começar a organizar. Tá, bebê acorda geralmente 7 horas da manhã. Então coloca lá, 7 horas acordar. Aí você percebeu já que ele tende a ter mais soninho pela manhã. Ele fica pouco tempo acordado, ele já tem sono de novo. O que você pode fazer? Você faz, então, uma janela mais curta
para o soninho da manhã, para ele dormir logo, porque você já percebeu que ele tem mais soninho. E aí você vai aumentando essa janela à noite, mas sempre dentro daquele intervalo que a gente falou, de 2 a 3 horas e meia, lembra? Então o que você faz? Ele acordou às 7 horas da manhã. 2 horas depois, você vai você vai botar ele para dormir de novo. Então você fez uma janela de 2 horas. Então a primeira soneca vai ser 9 da manhã. Só que entendam que eu já falei várias vezes aqui. A janela de sono, gente, é o horário de bebê dormindo. Então não vai começar a colocar o bebê para dormir às 9 horas da manhã. Ele vai ter que estar dormindo nesse horário, tá? Então acordou às 7, primeira soneca às 9, 2 horas de janela. E aí o que acontece? Ele não tem que fazer 3 horas de sono por dia? Ele não está fazendo 3 sonecas? Então você prevê no primeiro momento 1 horinha de soneca por tempo, por momento de sono. Para você ter um primeiro desenho, que é o que a gente está chamando de ideal. Então aí você vai botar que ele vai dormir de 9 às 10 da manhã. Ele acordou às 10, tá? Você vai dar de novo uma janela de 2 horas, porque ele tem mais sono de manhã, lembra? Então quando for meio-dia, você vai colocar a segunda soneca. E de novo ele vai dormir 1 hora. Vai acordar 1 hora da tarde. E aí à tarde você já vai começar a esticar um pouquinho essa janela. Então você vai fazer 3 horas de janela. Então ele não acordou 1 hora da tarde? Então a próxima soneca vai ser o quê? 1 mais 3, 4 horas da tarde. Então às 4 horas da tarde ele está dormindo a terceira soneca. E aí ele vai dormir de novo 1 hora. Tá? Então ele vai acordar às 5. Considerando o ideal, que é um bebê dormir até 8 horas da noite, de 5 até as 8 horas da noite, novamente 3 horas de janela. Então, ele fez um dia de 3 sonecas e as janelas foram 2 horas, 2 horas, 3 horas, 3 horas. Totalmente dentro daquilo que foi previsto, que está previsto para a faixa etária, tá? Então, ele está com a duração adequada, com as janelas adequadas, respeitando o horário que ele acorda, respeitando uma tendência maior de soninho, se é pela manhã ou se é pela tarde, e respeitando um bom horário de dormir. Então você foi lá e estruturou o que seria a rotina ideal. Ah, beleza, então aí essa vai ser a rotina do seu bebê? Provavelmente não. Pode ser que seja, pode ser que não. Como que você vai descobrir? Você vai pegar aquela rotina ideal que você desenhou e durante uma semana você vai praticar aquela rotina e vai anotar as considerações que você perceber. Eu percebi que no soninho de meio-dia ele dorme mais do que no soninho da manhã. Eu percebi que o soninho de 4 da tarde não tá rolando tão bem nesse horário, ele sente um pouquinho de sono antes disso e você vai começar a anotar esses pontos. Mas você não vai fazer assim, ó, num dia você percebeu mudança, aí no dia seguinte você muda de novo, aí no outro dia você muda de novo, aí você muda de novo. Porque entenda uma coisa que eu vou dizer pra vocês, gente. Lembra que a gente falou sobre rotina, sobre previsibilidade? Os bebês precisam ter tempo de entender o que está sendo proposto para eles, para que eles possam reagir. Isso se chama consistência. Se a gente começa com uma história de que num dia faz uma coisa, no outro dia faz outra, no outro dia faz outra, no outro dia faz outra, aí isso não deu muito certo, então amanhã eu vou fazer diferente, aí faz outra coisa. E não deu certo de novo, então eu vou tentar um terceiro caminho, aí faz de novo outro dia. Se a gente começa a mudar, a gente não está dando a chance do bebê entender o que está sendo proposto e reagir ao que ele está sendo proposto. Então é por este motivo que durante uma semana você não vai mudar a rotina. Você vai seguir com aquela rotina ideal que você construiu e você vai anotar todos os pontos que você percebeu. Quando chegar no final de uma semana, você vai falar assim, nossa gente, olha, agora eu percebi uma coisa aqui que realmente assim, foi um padrãozinho. A soneca das 2 horas funcionou muito, de meio-dia funcionou muito melhor do que as outras. Então essa aqui eu vou fazer que seja uma soneca de 1h15, a outra vai ser só de 45 minutos. Porque eu percebi que ele funciona desse jeito. Ou então você pode perceber o seguinte, poxa, eu estava considerando aqui 3 sonecas por dia, só que eu percebi que meu filho, ele faz de verdade mesmo 2 sonecas. Ana, isso pode rolar? Pode, porque o seu bebê pode estar já fazendo o que a gente chama de transição de padrão. Ele pode ter saído de 3 sonecas para 2 sonecas, coisa que acontece entre 9 meses e 1 ano de idade. E é nessa observação, nessa anotação que você fez, que você vai identificar isso. Você vai falar assim, gente, é mesmo, ele está fazendo mais 2 sonecas, ao invés de 3. E o que você vai precisar fazer?
reorganizar os horários novamente para atender 2 sonecas, né? Porque agora a gente precisa respeitar um horário também, um intervalo mais padrão. Então, o que você vai fazer? Provavelmente você vai ter que considerar aquele intervalo máximo que está na faixa etária, que é 3h30, lembra? Então, o bebê acordou de manhã, 3h30 de intervalo, está dormindo de novo, primeira soneca. Acordou, 3h30 de novo de intervalo, segunda soneca. Acordou, 3h30 de intervalo e vai dormir à noite. Com isso, você vai ter estruturado a rotina do seu bebê, que, nossa, com 9 meses de idade, ele já está fazendo a transição? Está fazendo, mas é o seu bebê. E você vai ter anotado isso, você vai ter percebido isso. Então, existem algumas regrinhas que são importantes da gente considerar. Não é legal que um bebê durma depois de 8 horas da noite, nós já falamos sobre isso várias vezes. Entre 6 e 8 horas da noite é o pico de produção de melatonina. Então, assim, um bebê, ele precisa estar dormindo preferencialmente até 8 horas da noite. Se a criança já tem ali os seus 2 anos, os seus 3 anos, a vida moderna deixa tudo mais complicado. Então, assim, 8 horas é complicado, não passa de 9, não. 10 horas, como foi colocado aqui, é um horário tarde para uma criança de até 4 anos, 5 anos de idade dormir. O ideal é que não passe de 9 horas, tá? Porque aí você vai permitir que essa criança faça um bom padrão de sono. Né, para que ela acorda no outro dia de manhã, num horário que vai ter dado chance dela fazer a quantidade de sono noturno que ela precisa. Então vamos lá, uma criança de 4 anos de idade, de 3 anos de idade, ela tem uma necessidade de 12, 11 horas de sono noturno. Se ela vai dormir 10 horas da noite, ela vai acordar às 9? Ela vai acordar às 10 horas da manhã? Tem que avaliar. Se não, ela vai estar acumulando cansaço, porque ela não vai ter feito a quantidade de sono que ela precisava durante a noite. Então isso tudo precisa ser considerado dentro desse composto. Tá? Então, assim, você considera o horário de dormir, aí você faz uma conta, né? Como é que tá previsto lá naquela tabelinha de sono noturno? Ah, são 11 horas? Então, se ele vai dormir 8 horas da noite, o horário de despertar seria 7 horas da manhã. E você vai adequando aquele contexto para a rotina do seu bebê. Tudo bem? Estou indo rápido demais? Como é que tá até agora? Vão me dizendo aí, tá? Mas assim, recapitulando aqui rapidamente, passo 1, qual é a idade do seu filho ou da sua filha? Porque começa daí. Porque, gente, quando a gente está falando, então, até o 1º ano de vida, as mudanças são muito significativas, tá? Da necessidade de sono de um bebê de 3 meses de idade para 6 meses, para 9 meses, para 1 ano, é muito diferente. Então, você tem que entender que você vai precisar construir a rotina agora e daqui a pouco você vai ter que olhar para ela de novo, porque pode ter mudado, e pode ter mudado, e pode ter mudado. Então, assim, dá trabalho? Dá, gente, dá, mas a gente não quer ter um filho saudável, né? Isso é o primeiro passo para isso, porque sono é saúde. Então, quando a gente olha com esse olhar, num primeiro momento, vai dar aquele desespero que você vai falar assim, meu Deus do céu, que canseira! Eu não quero fazer nada disso! Porque, assim, vai tomar meu tempo. Pense o seguinte, gente, quando vocês começarem esse processo, é claro que vai ser cansativo. Vocês estão saindo de um automático, vocês vão ter que prestar mais atenção em horário, em sinais do bebê, tudo isso é mais chatinho. Mas daqui a pouco isso tudo vai entrar num padrão de que você não vai estar nem percebendo o que você está fazendo. Porque aquilo vai entrar também no seu processo. Independente de ser o processo do bebê, vai ser o seu. Tá? Então, assim, aquilo vai fluir de uma forma mais automática. Tá? Então, voltando lá. Passo 1, qual é a idade? Passo 2, qual é a necessidade de sono daquela faixa etária, né? Tanto em termos de duração de sono diurno e noturno, quanto em janela de sono, que é o intervalo acordado. Aí você pega papel e caneta e vai estruturar a rotina ideal. Depois que você estruturou a rotina ideal, observação por uma semana, anotando tudo direitinho ali. Depois de uma semana, você vai revisar aquela rotina que você tinha antes e aquilo vai virar o quê? A rotina do seu bebê. Para o momento agora. E daqui a pouco você vai ter que olhar de novo quando o seu bebê mudar de faixa etária. Tudo bem? Agora tem um outro ponto que também gera um ponto de assim de, ai meu Deus, mas que é muito importante aqui vocês entenderem, gente, o conceito por trás disso. Entendam que vocês vão precisar repetir essa rotina, a rotina que vocês definirem, todos os dias, né? O ideal para que a gente construa um hábito é que a gente permita que a exceção seja de fato exceção.
Então você não vai precisar ser xiita, nem militar. Por exemplo, eu costumo dizer assim, as avós só fazem 100 anos uma vez na vida. Então se tem a festa de 100 anos da avó, é óbvio que vocês vão. E naquele dia a rotina vai ficar totalmente bagunçada, certo? No dia seguinte retoma. Exceção é para isso, para ser tratado como exceção. Mas tente sempre repetir, que aquilo vai fazer com que o bebê e você se organizem para que aquele processo aconteça com mais naturalidade. Agora tem um ponto muito importante. Mesmo o bebê já estando ali bem reloginho, porque eles ficam reloginho, é bonitinho demais, você começa a repetir, daqui a pouco eles vão mesmo se organizando de tal jeito que vai dando aquele horário, o bebê já começa meio que ficar mais molinho, mais sonolentinho, aí fica mais fácil de colocar para dormir, porque ele já está adaptado àquela rotina. Agora, guarde uma informação, gente. Bebês que nem a gente, né, e até mais até do que a gente, eles não são feitos de massinha. O bebê, cada dia é um dia. Então, assim, o bebê pode ter um dia ruim. O bebê pode estar acordando todos os dias às 7 horas da manhã, e aí o seu horário está perfeito. Mas pode ter um dia que você não sabe por que ele acorda às 5 horas da manhã e não volta a dormir por nada nesse mundo. Você vai poder manter o mesmo horário que você sempre manteve? Não, né? Se o conceito principal é a janela de sono, se o bebê acordava às 7 horas da manhã, ele dormia às 10 horas da manhã, se ele acordou às 5 horas e vai dormir às 10 horas da manhã, ao invés de janela de 3 horas, ele está fazendo uma janela de 5. Então ele já vai começar o dia com injeção de adrenalina e cortisol na veia. E ele vai ficar mais estressado. Então você vai precisar entender assim, ó, a rotina precisa ser repetida, a rotina precisa ser construída. É importante que você tenha aquela consistência, mas ao mesmo tempo, quando for necessário, você vai precisar flexibilizar, tá? Estão acompanhando comigo? Ai, quantos coraçõezinhos lindos. Então, assim, vocês vão precisar fazer esse processo de adequação, tudo bem? Seja em função da faixa etária ou seja em função de um dia atípico. Nesse dia, então, que o bebê acordou 5 horas da manhã, o que eu faço? Aí ele vai dormir de novo 7 horas da noite, né? 6 horas da noite? Na medida do possível, você vai tentar esticar um pouquinho o horário da soneca, tá? Então, assim, se ele, ao invés de você botar ele para dormir 8, tenta colocar 8h15, que aí você ganha 15 minutinhos. Aí a próxima soneca você estica mais 15 minutinhos de novo, para ver se com essas esticadinhas você consegue fazer com que o horário de dormir à noite seja o mais próximo possível daquele horário que usualmente ele dorme, tá bom? Mas o que vai acontecer? Provavelmente ele vai dormir mais cedo e aí você vai precisar no dia seguinte tentar fazer de tudo para que o bebê estique esse soninho até às 7 horas, que é o horário que a gente tem como padrão de começar o dia, tá bom? Então vamos ver aqui, gente. Agora tem uma outra coisa também que é importante a gente conversar, que é o seguinte. A gente falou sobre sinais do bebê, né? Existe uma coisa que eu quero falar assim, ó. Quando a criança já tá lá naquela faixa de já não tá mais fazendo soneca, né? Tipo, até quando fazer soneca, Ana? As sonecas, elas deveriam acontecer, gente, pelo menos até os 4 anos de idade. A criança ainda sente necessidade desse soninho no dia. Agora, na nossa cultura, não é uma coisa que aconteça com muita propriedade. Geralmente, as crianças, por volta de 2 anos de idade, começam já a apresentar desinteresse total em fazer soneca durante o dia, tá? Então, o que a gente vai precisar fazer nesse contexto? A gente vai precisar sempre insistir, sempre tentar, para ver se a gente consegue ter sucesso nesse processo, tá? Porque quanto mais as crianças fizerem esse soninho do dia, mais qualidade a gente ganha para esse processo de sono de maneira geral, né? Que é dia mais noite. Agora, a partir de 2 anos, já esteja um pouquinho preparado, assim, que pode ser que a coisa caia por terra, tá? Mas até os 2 anos é muito importante que isso seja estimulado mesmo, que isso seja construído, porque as crianças têm uma necessidade severa dessa soneca do dia, tá bom? Agora, uma outra coisa que é muito importante, a gente falou lá dos bebês que já estão ali naquela curvinha, né, maior. Agora vamos falar aqui do início da vida. Quando a gente está lá com o bebê no seu primeiro mês de vida, até os 3 meses de vida, vocês vão perceber que a janelinha de sono é muito curta. No primeiro mês de vida, a janela é de 40 minutos. É o tempo que o bebê dá conta de ficar acordado. Então, eu costumo dar uma dica que é para evitar que a mãe dê uma pirada. Porque imagina,
40 minutos, uma hora, você ficar lá o tempo todo refém daquele relógio, dá uma pirada brava, né? Então, o que eu oriento? Ao invés de você ficar pensando muito no horário, você pensa em processos. Então, assim, a cada vez que o seu bebê acordar, nessa faixa etária até 3 meses, já está na hora de você começar o processo de colocá-lo para dormir novamente, que é o famoso ritualzinho do sono. Então, o bebê acordou, você já começa. Você já amamenta, aí você troca uma fraldinha, aí você vai fazer uma atividade, você vai ter um tempinho ali de pele a pele, de chamego na mamãe, grudinho, uma mamadinha sobremesa ou um recursinho para dar uma sonolência, preparou para dormir. Porque provavelmente essa sequência que eu acabei de falar agora, você vai demandar esse tempo para você executar, né? Uns 40 minutos, por aí. Porque o bebê, ainda mais no início, ele vai demorar mais para mamar. Então, assim, você quer fazer uma mamada mais efetiva. Então, provavelmente vai ser isso. O bebê acordou, já começou o ritual de sono para ele dormir de novo. Se você estabelecer esse processo para você, sem que você fique olhando para relógio, sem que você fique refém de nada disso, você naturalmente já vai estar construindo o melhor processo de sono para o seu bebê, sem que você nem se dê conta de que você está fazendo isso, tá? Sem ficar aquela chita do relógio, que a gente desespera com isso, né? Que, aliás, eu já falei em outras conversas aqui e repito, gente, muito cuidado com essa história dos aplicativos inúmeros que pipocam a cada dia na nossa vida, né? Aplicativo para controlar a mamada, aplicativo para dizer quanto tempo fica num peito, quanto tempo vai para o outro, aplicativo sobre marco, aplicativo sobre semanas mágicas, aplicativo sobre não sei o quê. Cuidado com isso tudo, tá? Porque assim, isso pode deixar vocês num estado de ansiedade pirante. E uma das principais coisas que interferem na tranquilidade, no bem-estar do bebê é justamente essa nossa ansiedade. Então, assim, a coisa mais importante de tudo é você se conectar com o seu bebê, tá? Então, assim, rotina de um bebê até 3 meses de idade seria isso. Seria você entender que ele acordou, já está na hora de começar o processo de colocá-lo para dormir de novo. E aí, à medida que ele for se aproximando ali dos 3 meses, né, dos 4 meses, você vai perceber que ele vai ficando mais alerta, que a mamada vai ficar mais efetiva, então que o processo vai demorar menos tempo e ele vai ficar mais tempo acordadinho, para você interagir mais, para você brincar mais, para você fazer mais brincadeiras e mais atividades. Tudo bem? E aí você vai perceber que a coisa vai se organizando. Tudo a seu tempo, tá? Então, gente, isso tudo que a gente falou aqui agora é o que eu preparei para vocês em relação a este assunto, que é rotina de sono, que tem a ver com uma rotina de dia a dia mesmo dos bebês, mas pautada por essa necessidade de sono, em prol de um bebê mais descansado e mais receptivo para todo e qualquer processo que vocês venham a fazer com ele, né? Qualquer coisa que vocês inventem com esse bebê, seja de interação, seja de atividade, o bebê vai estar mais prontinho para isso e vamos evitar tirar de cena a famosa hora da bruxa, tá? E aí, meninas que me trouxeram perguntas lá atrás, eu respondi as perguntas de vocês, não respondi, dúvidas ainda ficaram? Vocês têm alguma necessidade mais? Aqui, vamos falar da Ana. Meu filho tem 3 anos, ele estuda de manhã e normalmente dorme 2 a 3 horas à tarde e vai dormir mais de 22 horas. Isso acarreta no desenvolvimento dele. Não seria interessante você fazer uma coisa. Para a faixa etária que ele tá, ele dormir 3 horas durante o dia é muita coisa, tá? O ideal seria que ele dormisse até no máximo 2 horas. Máximo, para que ele tenha mais tempo de sono durante a noite. E com isso você reduzisse esse horário de ele dormir às 22 horas. Porque assim, se ele estuda de manhã, provavelmente ele acorda cedo. E se você está colocando um bebê para dormir, uma criança de 3 anos para dormir às 10 horas da noite e ele acordando antes das 9 horas da manhã, você está tirando dele qualidade de sono noturno, tá? Então vale fazer esse trabalho sim. Reduz a soneca do dia, reduz o horário de dormir à noite, porque você vai estar trazendo para ele mais qualidade. Talvez ele ganhe até em atenção, em produtividade e interesse pelas coisas. Na rotina da noite de dormir alguns dias, meu bebê de 3 meses está com muito sono na hora do banho. O que eu deveria fazer? Então, na verdade, Carol, esse ponto, ele está relacionado com o que eu estava falando ali atrás. O que geralmente a nossa atenção está focada lá na noite, né?
Por que que à noite meu bebê demora para dormir? Por que que ele faz tantos despertares? Por que que ele acorda e demora tanto para voltar a dormir no meio da madrugada e tal? Nosso foco geralmente está na noite. Só que o que é importante a gente lembrar é que o que leva aquele comportamento durante a noite é alguma coisa que aconteceu durante o dia. Então a gente precisa sempre olhar para o dia para entender como que aquela noite fica mais redondinha, tá? Então você tem que entender o seguinte, o que está acontecendo nessa hora do banho ali? Será que todas as janelas foram respeitadas? Ele teve bons momentos de sono durante o dia? Tá tudo bem em relação a isso? Porque se tiver tudo redondinho, esse ritual do sono vai ser vivido com mais tranquilidade, sem tanta resistência do bebê, tá? E outra coisa, observar o próprio banho, tá? Se o banho está acontecendo de uma maneira bacana, né, para ele, com um relaxamento adequado. Agora, se ele estiver muito cansado e encarar um banho super relaxante, ele vai reclamar, porque ele vai querer dormir ali naquela hora. É como se fosse assim, ai gente, me deixa dormir, mamãe, me deixa dormir. É isso que ele está tentando te dizer, tá? Então olha para a rotina toda do dia, vê como que ela pode ser estruturada de uma maneira mais eficiente ainda, para que esse ritual da noite seja mais favorável, tá? Deixa eu ver, tá todo mundo mais quietinho hoje. Qual o horário ideal para iniciar o sono da noite? Meu bebê tem 3 meses. Então, Carol, o que acontece? Quando o bebê está nesse período ainda de primeiro trimestre, o sono é mais polifásico, né? Que a gente já falou aqui algumas vezes. Então, o bebê ele vai dormir da mesma medida, da mesma forma, de manhã, durante o dia e durante a noite. Então, e ele ainda não atingiu aquela história da produção de melatonina que se consolida aos 3 meses, nessa faixa aí que ele está agora. Então, assim, agora, se ele já completou 3 meses, é o momento de começar a se preocupar mais com isso, em começar a trazer o horário mais para perto de 8 horas, né, que é um horário mais favorável para botá-lo para dormir. Antes disso, a gente costuma dizer o seguinte, como o bebê ainda está distribuindo aquele sono de uma maneira muito aleatória e o sono da noite ainda é um sono muito picadinho e que tem poucas horas também, ele dorme de 6 a 10 horas de noite e de 6 a 9 horas durante o dia, imagina? Então, na verdade, assim, se você colocar ele para dormir um pouquinho mais tarde, vai trazer mais qualidade e conforto para essa mãe. Porque se ele dorme, tipo, 10 horas da noite, né, se a gente considerar essas 6 ou 8 horas de sono, então 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6 horas da manhã, mais ou menos, né, ali 8 horas de sono, o bebê estaria acordando. Então, assim, estaria mais conforto para a mãe. A partir do momento que ele já está ali na fase de 3 meses completos, que a melatonina já está sendo produzida, que é um excelente recurso para trazer mais soninho, tudo isso, a gente fala, olha, já é hora de começar a trazer para esse horário mais favorável de 8 horas, porque vai trazer resultados positivos para vocês. Vamos lá. Bebê 2 anos, quero tirar a mamadeira da madrugada. A técnica de trocar por água funciona para voltar a dormir a noite toda? Não necessariamente. Porque a questão aqui, Daisy, não está no que você oferece, está na forma como você oferece, tá? Porque assim, o que acontece? Um bebê de 2 anos, uma criança de 2 anos de idade, ela não está acordando mais na madrugada porque ela está sentindo uma necessidade nutritiva, a não ser que ela tenha algum déficit alimentar durante o dia. Mas provavelmente está acordando por uma questão de associação de sono mesmo. Porque assim, ele faz um despertar e na verdade ele tem necessidade do recurso de estar com a boquinha ali na mamadeira para voltar a adormecer. Se você substituir o que está dentro, ele vai continuar com o mesmo hábito, com o mesmo recurso. Então a gente precisa olhar para a questão da mamadeira, como que essa mamadeira está sendo ofertada e como você pode construir a dissociação de uma coisa com a outra, tá? Para que o seu filho não precise mais deste recurso, que neste caso ele recebe uma conotação de indutor do sono, para que ele tenha um sono mais livre, um sono mais autônomo, né? Que venha dele esse próprio recurso e não de alguma coisa externa. Tá? Deixa eu ver se eu passei por alguma coisa, mas Vivi, tá ótimo. Gente, eu acho que assim, das perguntas que chegaram, foram, né? Se vocês estiverem sentindo falta de alguma coisa, vão mandando aí. Opa, balançou tudo. Vão mandando aí que a gente vai respondendo. A gente ainda tem mais 8 minutinhos. Enquanto isso, quero trazer mais alguns recadinhos importantes. Fiquem ligados que eu vou trazer novidades ainda esta semana. Eu vou pegar as perguntas que vocês me mandam, eu acho que eu falei na semana passada sobre isso, mas quem ainda não viu, fica aqui um novo recadinho e agora de fato a coisa vai acontecer.
Continue a falar, adoro, que bonitinha. Só falta você me dizer que eu dou sono, Tânia, aí vai ser demais. Aí você faz o seguinte, você traz o seu bebê, aí deixa o bebê assim, me ouvindo, né, que aí você bota ele pra dormir. Ô, dozinha. Vamos lá, gente, as novidades que a gente tem pra falar. Eu sempre peço para vocês me mandarem perguntas e temas ali naqueles stories, né, que eu faço aquela perguntinha ali. Então, o que acontece? Tem algumas perguntas que são muito bacanas em termos de serem muito elaboradas. Aí eu trago como tema para esses nossos encontros aqui de segunda-feira, por Conversa no Ninho. Mas tem algumas perguntas que são mais pontuais que acaba que o bebê tá ficando sem... O bebê, ó, eu fui ler aqui. Acabam que vocês estão ficando sem essas respostas. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou inaugurar dentro do IGTV um negócio que eu vou chamar de Ana Laura Responde. Tá? Então a gente vai, eu vou responder pontualmente todas as perguntas que vocês trouxerem lá naquele espaço. Então vocês vão ter aquilo também ali gravadinho, disponível de vocês, para vocês terem acesso às perguntas mais pontuais e as coisas mais complexas a gente traz para cá para Conversa no Ninho. Tudo bem? Deise, caiu. Faz uma coisa, Deise, porque o nosso tempo tá acabando. Faz assim, ó, você revê lá na nossa gravação. Vai ficar aqui no Instagram por 24 horas, né? Que você pode rever aqui, ou então você corre lá no YouTube quando estiver disponível lá para que você possa assistir esse pedacinho. Podemos fazer assim? Porque eu tô com medo de começar a falar aqui de novo e a gente perder o tempinho que nos resta. Vivi, eu devo acordar o bebê para acertar as dormidas com as janelas de sono? Não, Vivi, não. Isso é muito importante, porque na verdade assim, o conceito de janela de sono não diz respeito a horário de dormir, tá? Essa pergunta que você trouxe foi muito interessante da gente falar e eu queria até, entre aspas, perder um tempinho sobre isso. O que acontece? É muito comum a gente escutar as pessoas falando assim, porque o horário da soneca do bebê é 11 horas, o horário da soneca do bebê é 2 horas, o horário é às 5. O que eu quero dizer sobre isso, gente? Lembra que eu falei sobre vocês seguirem a rotina com frequência e que provavelmente o bebê vai começar a estabelecer esses horários? Massa! Mas a gente precisa ter o olhar da flexibilidade, de que cada dia o bebê pode variar isso em função do horário que ele despertar. Porque mais importante do que uma hora certa de dormir é o respeito à janela de sono, tá? Então assim... o bebê, essa janela precisa ser respeitada. Então, o que acontece? Vivi, o seu bebê tá lá dormindo e ele ainda é pequenininho, né? Então, tá lá dormindo, você não vai acordar o bebê. A não ser que um bebê comece a fazer sonecas que passe de 2 horas. 2 horas, máximo 2 horas e meia. Aí a gente recomenda acordar sim, para que a gente... Por quê? Porque o soninho durante o dia, a gente precisa ajudar o bebê a organizar esse sono de uma maneira melhor. E essa organização significa o quê? O dia não é o momento de fazer sonos enormes, é o momento dos cochilos, do sono picadinho. Mas ao acordar o bebê, você fica com uma responsabilidade, que é colocá-lo para dormir no próximo intervalo de sono, porque assim você vai estar ajudando o bebê a organizar esse soninho. Acordar um bebê simplesmente é uma judiação, como dizia minha avó. Então assim, você acorda o bebê quando completou 2 horas, chegou a 2 horas e meia, você acorda e você fica de olho. Fala assim, como é que tá a janela agora? 1 hora? Então daqui a 1 hora ele precisa estar dormindo de novo, tá? Mas Ana, eu vou acordar para botar para dormir de novo? Porque lembre-se que nós estamos fazendo um papel aqui que é muito importante, que é ser zelador do sono do seu bebê. Então, você está ajudando o bebê nessa construção. Então, presta atenção no que eu estou explicando aqui. Você vai acordar o seu bebê para respeitar a janela de sono? Não faz sentido, porque a janela de sono não diz que horas que ele tem que dormir. Diz o intervalo que ele tem que ficar acordado. Então, ela só começa a valer a partir do momento que ele acordou. Acordou? Opa, tá na hora de eu me ligar com a janela de sono, beleza? Agora, cuidado com 2 coisas. Sono curto demais, menos de 1 hora ou 45 minutos, que merece que a gente dê uma olhadinha nisso e ajude o bebê a ter um soninho mais longo. E soninhos com mais de 2 horas, porque aí a gente também precisa interferir nisso para ajudar o bebê a distribuir melhor esse sono, tá?
Amei, Ana Laura, você salva vidas. Obrigada. Ai, gente, que delícia que vocês são. Beleza, muito obrigada. Muito bom, Ana Laura responde. Então, eu devo acordar? Não, a gente já falou sobre isso. Já falei da água, né, Daisy? Então, assim, não deixem de responder as minhas figurinhas lá que eu tenho feito lá nos stories, para que a gente saiba quais são os temas que a gente precisa trazer para vocês, tá bom? Que aí eu vou organizar isso sempre para trazer essas informações para vocês. E antes que acabe aqui o tempo, não esqueçam, gente, de sempre divulgar esse espaço aqui para outras mamães, né? Porque assim, gente, a informação é uma coisa que pode realmente libertar a gente no nosso exercício da nossa maternidade. Tantas e tantas e tantas coisas são construídas, tantos hábitos são construídos por nós, sem que a gente perceba ou sem que a gente saiba disso, porque a gente simplesmente não tinha a informação adequada. Então convide outras mamães para cá, divulgue o canal no YouTube, divulgue isso tudo. E para quem tiver interesse, vem fazer o workshop, que é muito interessante, né, da gente ampliar essas informações para que a gente possa construir uma melhor realidade para os bebês. O intervalo de sono, 45 minutos, 1 hora, vale também para bebês de até 3 meses? Ah, essa também é uma pergunta boa. Upa, falta 1 minuto. Vou tentar responder aqui, Aline. Eu dei uma gaguejada no meio, né? Você percebeu? O que acontece é o seguinte. Os bebês, quando eles têm até 3 meses de idade, é esperado que os bebês tenham um sono muito picadinho. Muito picadinho. Então, assim, se o bebê fica dormindo, fazendo soninho de 20 minutos, 30 minutos, é uma coisa que é esperada, tá? O que é mais importante de tudo é que o intervalo acordado não extrapole o tempo que ele dá conta de ficar acordado. Mas se ele fizer soninhos de 20 minutos, com 1 mês, 2 meses, é aceitável. Agora, o que acontece até pela própria sanidade da mãe, né? Se a gente conseguir ajudar esse bebê de uma maneira muito cuidadosa, muito respeitosa, para que ele estique esse tempinho de sono, para que ele já vá se aproximando lá dos 45 minutos, de 1 hora, que a gente acabou de falar aqui agora, tanto melhor, porque assim, tanto o bebê vai começar já a fazer um soninho mais efetivo, né, mais bacaninha, como a gente também vai ter mais qualidade de vida nesse primeiro trimestre, que é tão importante. Então, a técnica da extensão de soneca, que em nada tem a ver com métodos, gente, nada. É simplesmente uma técnica de como você pode auxiliar um bebê a encontrar uma melhor qualidade de sono. Ela pode ser usada até no primeiro trimestre, tá? Ela não tem contraindicação nenhuma, porque ela não é método, ela é só cuidado, tá? E isso pode te trazer mais qualidade de vida e mais qualidade de sono para o pequeno. Belle, meu bebê dorme às 7h30 e vai direto até 1 hora. Mama e depois começa a acordar de hora em hora. Por que ele não consegue dormir igual anteriormente? Não sei se eu vou conseguir responder agora, Belle, mas fica anotado aqui, caso a gente não consiga, para que na semana que vem a gente fale sobre isso, ou vai ser um bom tema de fazer um IGTV, tá? Que isso aí é uma resposta que a gente fala rapidinho sobre isso. Mas em linhas gerais tem a ver, Belle, com o estágio de sono e com o nível de cansaço que o bebê está. Então, primeira parte do sono da noite, o bebê faz uma predominância de sono profundo e não tem presença de sono REM, que é um sono mais leve. Então, se o bebê estiver bastante cansadinho do dia, ele vai ter mais sono profundo e aí ele vai ter menos despertar. Depois ele começa a ficar com sono mais picadinho porque o ciclo de sono se regulariza, tem mais presença de REM, o REM é mais fácil de despertar. Então, na verdade, esse sono que começa a ficar picadinho depois não é um indicativo de um sono ruim, é um indicativo de que ali o bebê começou a fazer um sono de qualidade porque ele está fazendo todos os ciclos. Mas se o bebê é pequeno, ele tem imaturidade neurológica, então ele não consegue voltar sozinho ao ciclo de sono e vai precisar de ajuda. E aí a gente precisa saber qual ajuda a gente dá para esse bebê, para que ele não crie uma dependência a um recurso externo. Tá bom, minha gente? Aqui está dizendo que falta 1 minutinho só para que a nossa conexão caia. Quero agradecer muito, muito bom estar de volta aqui, né, nessa quarta-feira. Lembrando, semana que vem voltamos para a segunda-feira, tá? Que é o nosso dia de praxe. E estejam aqui. Bote lá o reloginho, que nem algumas mães já mostrou que faz. Segunda-feira é dia do Conversa no Ninho. E vocês estejam aqui para a gente ampliar essa conversa cada vez mais. Tudo bem? Beijo no coração, um excelente resto de semana.
Que vocês tenham dias proveitosos. Obrigada. Eu que agradeço vocês muito sempre. Vocês sabem disso, gratidão sempre. E vamos seguir aí nos nossos dias. Esmagões nos bebês e nas crianças. Beijos em vocês. Abraços virtuais naquela mãe que já está naquele ponto assim, gente, eu não aguento mais. Abraço, força, força. Você é brilhante. Acredite sempre nisso, tá? E é possível passar dessa fase. Então, um beijo grande para vocês e fiquem bem. Tchau, tchau.